minutinho. Ok, deixa eu trocar a tela aqui. A ideia hoje é a gente falar sobre logaritmo, né? Dando continuidade ao que a gente estava discutindo, perdão, nas últimas aulas, tá? Então, vamos falar um pouquinho, pessoal. Eu queria contar com a participação de vocês, tá? No sentido de apresentarem as dúvidas, né? Até que nessa turma não tive muitas manifestações nesse sentido, mas na outra turma sim, tive muitas dúvidas em relação à lista e tal, que são legítimas, né? A lista ela tem como objetivo fomentar dúvidas, né? Esse talvez seja o principal objetivo de uma lista de exercícios, né? É exatamente fazê-los pensar sobre alguma coisa que é natural que gere dúvidas, né? Mas o que me preocupa um pouco é que essas dúvidas surjam apenas nos momentos de entrega, né? Isso eu acho complicado, porque você cria um delay gigante, né, entre aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo discutido, e o momento em que vocês vão refletir sobre aquilo. Então, assim, a lista de exercícios, pessoal, é um instrumento para formação, né, de preparação, de auxílio, assim, digamos, dessa forma, para a prova. Mas ele não é o início do processo, né? O início do processo é o estudo, que muitas vezes vai começar pela aula, né? Até não seria o ideal seria sempre que vocês estudassem antes, né? Mas a gente sabe que não é muito da tradição brasileira isso, então tudo bem. Mas a gente tem que ter algum momento anterior às entregas, né? Quer dizer, as dúvidas elas não podem surgir só na véspera da entrega da lista, né? Ou no momento da prova, ou na véspera da prova, porque isso significa um estudo tardio. E o que acontece com o estudo tardio? Você perde o time entre aquilo que está sendo falado aqui, está sendo discutido, né? E perde, inclusive, as oportunidades melhores de esclarecimento de dúvida. O que eu estou chamando de oportunidades melhores, né, pessoal? São as aulas síncronas, porque aí a gente tem essa possibilidade de bater papo, né, de conversar, de discutir a dúvida individual, coletiva, enfim. Então, eu queria contar mais com a participação de vocês, tá, pessoal? Eu sei que o regime remoto, ele não é o regime, né, que vocês, digamos, escolheram, né? O curso de vocês é presencial, mas as circunstâncias nos impedem de ter um outro tipo de relação nesse momento que não seja virtual, né? Então, o que a gente pode fazer? Tentar tornar isso o mais próximo possível do presencial. Tá? Então, vamos simular esse ambiente, né? O que eu faço aqui já é um pouco nessa perspectiva, imagino que os outros professores também, de já ter uma espécie de um quadro, que no meu caso é um papel A4, que eu confesso para vocês que tenho achado até melhor do que o quadro, porque o quadro a gente tem que apagar, né? Quando apaga, vai tudo embora. E no A4 eu fico com as anotações aqui, posso postar para vocês. Se alguém me pergunta também alguma coisa de algo que eu já falei, eu só volto o papel. Então, tem essa vantagem. E vocês também precisam simular isso, ou seja, né, vamos concentrar na aula, participar da aula, né, vamos imaginar que a gente realmente está num ambiente de sala de aula, embora estejamos cada um, né, na segurança dos nossos lares, enquanto não passa toda essa pandemia, tá bom? E eu estou sempre à disposição de vocês, pessoal, também no grupo de WhatsApp e no Teams, embora no Teams às vezes eu demore para responder um pouquinho, porque às vezes eu demoro para ver, tá? Mas para tirar dúvidas, para conversar alguma coisa sobre a matéria, para alguém me dar um feedback, falar assim, olha, assim não está muito legal, eu não estou entendendo, ou está muito rápido, ou está muito devagar, enfim. Para a gente aperfeiçoar, né, como eu falei, acho que na primeira aula para vocês, as aulas funcionam, né, com o professor como sendo parceiro, não adversário dos alunos, né? Então, nós somos parceiros, nós estamos juntos numa mesma jornada, rumo a um mesmo objetivo, todos, tá? Então, estamos literalmente no mesmo time, nós somos um time, né? Então, queria realmente contar com a participação de vocês. Não existe dúvida boba, aliás, não existe classificação, né, de dúvida. Dúvida é dúvida, e dúvida foi feita para ser debatida e esclarecida, né? Bom, então, é esse blá, 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 pessoal. Vamos falar sobre logaritmo, tá? Hoje eu vou seguir mais de próximo, comecei a pensar nessa estratégia de seguir mais de perto as aulas do GTMAT, tá? Antes eu estava fazendo de forma diferente para que vocês tivessem quase que como dois conjuntos de exemplos,
mas aí resolvi mudar um pouquinho a estratégia. Então, eu já vou fazer mais próximo, né, pelo menos nas próximas aulas também, para tentar sentir como é que isso fica. Então, eu vou pegar alguns exemplos que já estão lá e seguir mais ou menos a mesma estrutura, tá bom? Bom, olha só, pessoal, o logaritmo, como a gente vai ver mais para frente, é uma função inversa, tá? As funções inversas, elas aparecem com muita frequência na matemática. Diversas funções têm inversas importantes, ou inversas totais ou inversas parciais. A raiz quadrada é uma inversa parcial do x2, a raiz cúbica é uma inversa do x3, tá? E o logaritmo aparece aqui como uma primeira função inversa, digamos, um pouco mais diferenciada, como a gente vai ver. O logaritmo é a função inversa da função exponencial, tá? Então, é algo que tenta reverter, digamos assim, a ação da função exponencial. E existem outras funções inversas importantes, o arco seno, que é uma inversa parcial do seno, o arco tangente, que é uma inversa parcial da tangente. Essas funções seno, cosseno e tangente vão ser tratadas ainda na unidade de funções trigonométricas, tá? Então, só para registrar aqui que o logaritmo faz parte de uma classe, digamos assim, né, maior de funções, que são definidas a partir de outras funções, como um mecanismo inverso, ou seja, um mecanismo que inverte a operação desencadeada, nesse caso, pela função exponencial. Então, ela vai desfazer a exponencial. Mas, por enquanto, nós vamos definir de uma forma mais, digamos, ingênua, tá? Da seguinte forma. Primeiro, vamos imaginar que B é um número real maior que zero e diferente de 1, um número real fixo, ou seja, esse B eu não quero mexer nesse momento, tá? E aí eu vou definir o logaritmo de A na base B como sendo um número C tal que B elevado a C seja igual a... Sempre costumo mostrar esse diagrama aqui, ó, que eu acho que facilita para a gente memorizar a priori essa relação, tá? Então, log de A na base B igual a C vai ser um símbolo para significar que B elevado a C é igual a A. A princípio, isso, apenas uma notação, né, que tenta expressar essa relação que aparece do lado de cá. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, esse B é chamado de base. Vamos dar uns nomes aqui para eles. Então, esse B é a base do logaritmo. O A é chamado de logaritmando, ou seja, é o número do qual você está extraindo o logaritmo, tá bom? E o seu resultado, ou seja, o seu logaritmo de A na base B. Percebam, pessoal, que o logaritmo está atrelado a essa base, tá? É o logaritmo de A na base B. Né? Então, se eu troco essa base, eu troco tudo. Então, eu não tenho apenas um logaritmo, né? Eu tenho um logaritmo para cada base. O logaritmo na base 2, o logaritmo na base 3, o logaritmo na base 10, o logaritmo na base 0,1 e assim sucessivamente, tá? Bom, vamos fazer alguns exemplos, né, para tornar essa história um pouco mais simples, tá? Mas eu já queria chamar a atenção de vocês para a interpretação desse logaritmo, né, que está contida aqui nessa expressão, mas eu quero explicitar isso. Olha só, pessoal, o logaritmo nada mais é do que o expoente, tá? Como assim, Fred, o expoente? É o expoente que você tem que colocar na base B para que o resultado dê o número que você está tirando do logaritmo. Tá? Então, quando a gente está buscando o logaritmo, pessoal, a gente está buscando esse C, é isso que eu estou dizendo. Tá? Calcular o logaritmo é encontre o C. E como é que eu vou encontrar esse C? Esse C é o expoente tal que B elevado a C seja igual a. Tá? Então, vamos pensar nisso, já fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo.
Vamos calcular o logaritmo de 81 na base 3. Pensar naquela definição ali, ó. O que vai ser o logaritmo de 81 na base 3? É o expoente que você tem que colocar no 3 para que o resultado dessa exponencial dê 81. Ou seja, é um certo número chamado de x, tá bom? Tal que o que esse x precisa cumprir, né? Qual é a relação que esse x precisa cumprir? 3 elevado a x seja igual a 81. E aí vocês lembram, pessoal, que a exponencial ela é injetiva, né? Nós temos trabalhado com isso já na resolução de equações exponenciais, né? Inclusive objeto de questão da lista. Então, 3 elevado a x é igual a 81. O 81, por sua vez, se a gente fatorar, né? Dividir por 3 e assim sucessivamente, isso vai dar 3 à quarta. Portanto, 3 elevado a x é igual a 3 à quarta, o que implica que o x é igual a 4, porque a exponencial de base 3 é injetiva. Ou seja, olha, o expoente que a gente tem que colocar no 3 para o resultado da exponencial, né, 3 à quarta, ser 81, 3 elevado a x ser igual a 81, é o x igual a 4. Esse 4 é, então, o log de 81 na base 3. Eu vou colocar essa resposta aqui, ó, só concluindo. Log 81 na base 3 igual a 4. Vamos pensar outro exemplo. Se tiver alguma dúvida, me fala, hein, pessoal, por favor. De preferência no áudio, porque no chat eu não consigo ver nessa tela, mas eu fico voltando ali de vez em quando para ver se deixei de responder alguma pergunta, tá? Log de 128 na base 2. Mesma coisa, tá? A gente está procurando um certo número, vou chamar de x, mas poderia ser qualquer outra letra, cuja propriedade essencial é 2 elevado a x ser igual a 128. Ou seja, estamos procurando o expoente que o 2 deve ter para que o resultado da potência dê 128. Mas, fatorando 128, 128 é igual a 2 à sétima. Tá? Só dividindo por 2, por 2, por 2 até acabar. Então, 2 elevado a x é igual a 2 à sétima. A exponencial é injetiva, então se 2 elevado a x é igual a 2 à sétima, é porque o x é igual a 7. Como se a gente cortasse, né, a base aqui. Fred, tá? Oi. Aproveitando que você falou sobre injetiva, você podia explicar de novo qual que é a diferença entre uma função injetiva e uma injetora? Tá bom. Entre injetiva e injetora, deixa eu só ver quem está falando comigo, gente, é porque eu estou fora do coisa aqui. É a Lavínia. Oi, Lavínia, desculpa, é só porque eu não estou vendo a tela do Google, do Teams, então não estou vendo os nomes. Então, olha só, Lavínia, entre injetiva e injetora não tem diferença, tá? São só duas nomenclaturas diferentes que aparecem na literatura. Alguns autores chamam de injetiva, outras de injetora. Eu, particularmente, gosto mais do tiva, tá? Então, normalmente eu uso injetiva e sobrejetiva. Agora, a diferença entre injetiva e sobrejetiva é a seguinte, ó. Vamos imaginar que você tem a função aqui, né? Uma função, pessoal, pressupõe que você tenha dois conjuntos, tá? Muitas vezes a gente fica falando da função sem falar desses conjuntos, é só por um simples motivo, é porque, em geral, né, quase sempre, ou seja, exceto se alguém disser algo em contrário, né, em geral a gente trabalha com funções de RR, tá? Por isso que a gente acaba, muitas vezes, não ficando falando desse negócio aqui, mas é pressuposto, né, na estrutura de uma função que exista um conjunto de saída e um de chegada, tá? Um domínio e um contradomínio. O que eu estou dizendo para vocês é que, na maior parte dos casos, as funções que a gente trabalha têm domínio R e contradomínio R. Ou seja, são funções que pegam números reais, né, e associam a números reais. Na maior parte dos casos é isso que a gente tem, tá? Por isso que muitas vezes a gente omite, né, não fica escrevendo isso aqui sempre. Mas, enfim, o que significa a função ser injetiva? Ou injetora, mesma coisa. Significa que ela não repete valores, ou seja, se o x1 não for igual ao x2, a imagem do x1, o f de x1, não pode ser igual ao f de x2.
tá? Quando forem pensar em função injetiva, pessoal, fica mais fácil a gente pensar primeiro no que não é injetivo, para a gente entender, né? O que falha. E aí é só lembrar da função de segundo grau, x2, f de x igual a x2. Ela não satisfaz essa propriedade. Ela pega valores diferentes de x e leva na mesma imagem. Por exemplo, se você pegar x igual a menos 4, x1 igual a menos 4, e x2 igual a 4, que são diferentes, né? Menos 4 e 4 são números diferentes, as imagens são, ó, a imagem do menos 1, menos 4 ao quadrado, a imagem do 4, 4 ao quadrado, dá 16 também. Então, esses dois, o menos 4 e o 4, têm a mesma imagem e não são iguais. Portanto, essa função f de x2 ela não é injetiva. Ela repete valores. E qual que é o problema, digamos assim, da função não ser injetiva, pessoal? É que se eu tenho uma situação em que f de x é igual a f de, sei lá, colocar outra letra qualquer aqui, f de w, e essa função f não é injetiva, eu não consigo garantir, ou seja, não é necessariamente verdade, que o x seja igual a w. Então eu tenho mais dificuldade de resolver equações assim. No fundo, esse é o problema. Inclusive, né, no caso do x2, olha, se eu tenho x2 igual a w2, exceto se o w for zero, tá? Eu não tenho solução única para isso aqui. Eu não posso garantir que o x é igual a w, né? x2 igual a w2 quer dizer que x é igual a mais ou menos w. Então, num caso como esse, eu não consigo achar uma única solução, tenho duas. Em outros casos, posso ter várias, porque a função pode repetir muitas vezes o mesmo valor se ela não for injetiva, tá? Então, a vantagem de uma função injetiva é que ela possibilita esse cancelamento, ou seja, se f é injetiva, deixa eu subir a folha aqui, perdão. Se f é injetiva, então, se f de x for igual a f de w, é como se você pudesse cortar o f e garantir que o x é igual a w. É o que ocorre, por exemplo, se você pegar a função f de x igual a x ao cubo. Diferentemente da x ao quadrado, a x ao cubo, não só x ao cubo, x à quinta, x elevado a qualquer expoente ímpar, ela é injetiva. Então, se você tem x3 igual a y3, você pode cortar ali o 3 e garantir que o x é igual a y. Tá? A exponencial de qualquer base é injetiva. Então, se b elevado a x for igual a b elevado a y, você pode cortar a base, né? Porque ela não pode repetir valores. Então, se bx é igual a by, o x tem que ser igual a y. E ela ser sobrejetora, pessoal, tem a ver com o conjunto imagem dessa função. Como a função ela vai de x para y, né? Volto a dizer, normalmente de R em R, aí quase isso que a gente tem o tempo todo. Se a imagem da f, quem que é a imagem da f, tá? É o f de x, ou seja, é o conjunto de todos os f de x, tais que x está em x. É a coleção de todos os resultados, todas as imagens. Se a imagem, se o conjunto imagem for igual ao contradomínio, então f é sobrejetivo. Tá? Ou sobrejetora. Então, se você pegar, por exemplo, essa função aqui, ó, f de r para r, dada por f de x igual a x2, que a gente já viu que não é injetiva, né? Ela repete valores, ela também não é sobrejetiva. Por que ela não é sobrejetiva? As imagens dessa função não geram o contradomínio todo. Né? Se a gente for calculando ali o f de todos os números reais e colecionando isso, essa coleção não dá o r todo. Por quê? Bom, porque, por exemplo, o y igual a menos 1, que é um número real, né? Não é imagem de ninguém. Porque
f de x nunca vai ser igual a menos 1, porque isso implicaria em x ao quadrado igual a menos 1, que a gente sabe que é impossível, né? O número real ao quadrado dá sempre uma hora igual a zero. Isso aqui é impossível, ou seja, não tem nenhum x aqui no domínio que vai ficar associado com menos 1. Então, ela não gera as imagens, né, geradas pela função f, não coincidem com o contradomínio. Dá um conjunto menor, então ela não é sobrejetiva. Tá? Se você pensar em x3, ela é sobrejetiva. Qualquer número que você pegar lá no contradomínio, ou seja, você pegar y, um número real... Opa, botei um trem errado aqui. É g de x igual a x3, perdão. G de R para R, G de x igual a x3. Se você pegar um y pertencente a R, né, um y no contradomínio, esse y vai ser a imagem de alguém. Esse y vai ser sempre igual a um certo G de x. Ou seja, o y vai ser sempre igual a x3 para algum x em R. Que x que vai ser esse, né? Esse x vai ser a raiz cúbica de y, que não tem restrição, como a gente sabe, sempre existe, tá? Ficou claro? Era essa aí. Entendi, sim, entendi. Então, a injetiva é quando duas funções, elas dão os mesmos valores, né? Uma é igual a outra. É quando, na verdade, você tem uma mesma função, tá bom? A função ela é dada. A gente vai analisar se uma certa função, por exemplo, o logaritmo, que a gente vai definir mais para frente, ou a exponencial de base 2, ou a função x2, ou a x3, ou a raiz de x, se elas são injetivas. E elas serem injetivas significa que valores distintos, diferentes, né? De x, se você pegar dois valores diferentes de x, as imagens, os f's deles, terão que ser diferentes. Ok? Entendi. Obrigada. É isso. Nada. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu acho que talvez facilite. Pera. Já falei com vocês sobre esse GeoGebra, né, pessoal? Baixem esse programa, tá? Ele é bem importante para ajudar, auxiliar a gente a entender, visualizar, né, as propriedades das funções. Olha só. Dá uma olhada no gráfico da função x2, que está aí desenhado, tá? Eu vou desenhar também o gráfico da função x3. Deixa eu trocar a cor aqui. Essa cor quase que não dá para ver. Pronto. Então, ó, tem o gráfico da função x2, que está aí em vermelhinho, essa parábola, né? E o gráfico da função x3, que é essa curva verdinha aqui, ó, parece uma espécie de um S, uma coisa meio assim. O que a gente vê de diferente desses dois gráficos, né? Bom, claro, o formato, né? Mas nem é tanto isso que eu queria que a gente prestasse atenção nesse momento. Que eu queria que a gente prestasse atenção em dois aspectos relacionados à dúvida da nossa colega. Primeiro, se a gente for olhar o gráfico da função f, olha, ele se dobra aqui. Então, se eu pegar uma reta horizontal, acima do eixo do x, nesse caso, vou pegar aqui, ó. Essa reta horizontal cruza o gráfico duas vezes. Deixa eu apagar o outro gráfico nesse momento. Ele cruza o gráfico duas vezes. O que significa isso, pessoal? Que esse x aqui, ó, que corresponde a esse pontinho do gráfico, esse x igual a menos 1, e esse x igual a 1, que corresponde a esse pontinho do gráfico, tem a mesma imagem, tá vendo? Ó? O menos 1 e o 1 são levados no mesmo lugar. O que significa não injetividade. A função acabou de repetir valor. Aí, ó, ela estava aqui no menos 1, valeu 1. Aí ela foi lá, desceu, chegou no zero, começou a subir, subir. Opa, voltou para o 1. Não injetivo. Não injetivo. Tá? Aqui, se você pegar o x igual a menos 2, olha, a mesma coisa. Menos 2 vai ter imagem 4. O 2 também tem imagem 4. Tá? Eu posso pegar aqui a reta y igual a 4. Pra vocês verem. Olha aí, a reta y igual a 4, cruza o gráfico duas vezes. Então, tem dois pontos de imagem igual a 4.
Isso é o que a gente entende por não ser injetiva. Ela repete valores, tá? Isso não ocorre na função x ao cubo. Vamos habilitá-la aqui novamente, ó. Na função x ao cubo, isso não ocorre. Agora deixa eu desabilitar a outra. Vocês percebem que em cada altura aqui, para cada y que eu fixar, né, essa reta, aquela outra, a y igual a menos 1, y igual a menos 2, todas elas cruzam o gráfico uma vez só? Isso quer dizer, tem um x só que vai parar no menos 1, não tem mais nenhum outro. É só o x igual a menos 1 que para no menos 1, tá? É só o x igual a 1 que tem imagem 1, não tem mais nenhum outro x com imagem 1. Então, essa função ela é injetiva. E, além do mais, se a gente for comparar em termos da imagem, olha, claro que aqui a gente não tem o gráfico todo, né? Vou reduzir aqui a escala para a gente tentar enxergar um pouco mais longo prazo. Mas a gente vê o seguinte, no caso da função x3, olha, essas perninhas do gráfico vão uma indefinidamente para cima, a outra indefinidamente para baixo. Quer dizer, isso vai gerar todas as imagens aqui, ó, né? Todo número real vai estar na imagem. Vou ter imagens muito grandes e positivas e muito grandes, entre aspas, e negativas. No caso do x2, não. O x2, a parábola, ela vem no máximo até aqui o zero e depois sobe. Tá? Deixa eu apagar esse monte de ponto aqui que a gente não enxerga mais nada, só os pontos que eu coloquei ali. A parábola, ela vai chegar, nesse caso, ali no zero, né? E depois sobe. Tá? E, portanto, olha, ela não produz como imagens todos os números reais. Ninguém tem imagem menos 2, por exemplo. Nenhum x tem imagem menos 2. O gráfico simplesmente não passa aqui. Nem menos 4, nem menos 6. E assim vai. Então, essa função x2, ela é não injetiva e não sobrejetiva. Bom. Ok, pessoal? Podemos continuar? Podemos sim, obrigada. Imagina. Então, vamos voltar ali. A gente estava mostrando alguns exemplos, né, de cálculos do logaritmo, tá? Então, mais exemplos de cálculo de logaritmo. Vamos calcular, por exemplo, agora, olha, o logaritmo de 16 na base de 8. Lembra a definição, tá, pessoal? Logaritmo de 16 na base de 8 vai ser um certo número x, tá bom? De tal forma que 8 elevado a x seja igual a 16, tá? Aí, de certa forma, eu transformo o problema de calcular o logaritmo no problema de resolver uma equação exponencial. Né? Eu vou tentar exatamente encontrar o expoente, tá? Que a gente já treinou um pouco, né? E sabe mais ou menos o que deve ser feito. A gente deve tentar transformar isso aqui em duas exponenciais de mesma base. Aí eu uso o fato de que a exponencial de uma certa base é injetiva, corto a base e pronto, acabou, né? Então aqui eu... 16, né? Isso, exatamente. Na verdade, aqui a gente vai ter que fatorar o 16 e também o 8, né? Porque o 16 não vai ser uma potência de 8, Não. tá certo? Né? Então a gente vai ter que tentar fatorar os dois para ver. O 8 é potência de 2, o 16 também. Então essa pode ser uma ideia, né? Ou seja, eu trocar o 8 por 2 ao cubo, trocar o 16 por 2 à quarta, assim eu vou ter duas exponenciais de base 2, uma de cada lado. Olha, como é que vai ficar? 2 ao cubo ax igual a 2 à quarta. Tá? Só substituir lá, né? O 8 por 2 ao cubo, 16 por 2 à quarta. Na primeira parte, né, no primeiro membro ali, eu fico com aquela potência de potência. Pode conservar esse 2 e multiplicar os expoentes. Pronto, aí fica 2 elevado a 3x igual a 2 à quarta. E aqui já é, ó. Você já tem exponenciais de mesma base. Então, pessoal, se eu estiver pensando, ó, eu quero a função f de x igual a 2 elevado a x.
O que está dito nessa igualdade aqui é que f de 3x é igual a f de 4. E como a f não pode repetir valores, se o f de 3x é igual a f de 4, ou seja, se está dando o mesmo valor, é porque eu calculei no mesmo lugar, ou seja, o 3x tem que ser 4. Se o 3x fosse diferente de 4, você teria 2 pontos diferentes com a mesma imagem. Não pode, ela é injetiva, ela não pode repetir valores. Tá? Enfim, aí fica fácil, né? Realmente é como se a gente pudesse cortar o 2, né, usando essa ideia da injetividade. Chega naquela equação 3x igual a 4, que eu já tinha escrito. E aí, pronto, o x só pode ser 4 terços, ou seja, o logaritmo de 16 na base 8 é igual a 4 terços. E o que isso significa? Que 8 elevado a 4 terços é igual a 16. Tudo bem aí, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Logaritmo de 36 na base 1/6. Quanto que vai dar? Quem me fala isso aí? Vai ficar todo mundo na base 6, no caso, né? Pode. Depois que você escrever a equação, né? Tipo, chama aqui de x, né? Usa a definição e depois você pode colocar tudo em base 6. Né? Fica assim, 1/6 elevado a x igual a 36 e você escreve tudo como potência de base 6. É isso mesmo. Essa é a ideia. Deixa eu tirar o cursor aqui da frente. Vou trocar a tela aqui só para ver se tem alguém conversando comigo no chat, tá, pessoal? E aí, pessoal, o que que deu? Já conseguiram fazer? Estão pensando? Fred, Pois não. x fica igual a menos 2? X fica igual a menos 2, tá? Isso mesmo. Aquele mesmo problema, tá? Eu não sei quem está falando comigo, aí se vocês puderem falar o nome, É tá o bom? Rian. Ei, obrigado. Menos 2, tá? Quem mais conseguiu? Pessoal, todo mundo achou menos 2? Como é que tá? Eu achei menos 2. Menos 2 também? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui então, olha. Até aqui a mera definição, né? 1/6 elevado a x igual a 36. Transformando isso em potências de 6. 1/6, eu preciso lembrar que isso é a mesma coisa que 6 a menos 1. Então, 6 a menos 1 elevado a x é igual a 6 ao quadrado. Conserva a base, multiplica os expoentes na primeira parte aqui, no primeiro membro. E aqui já temos aquela situação ideal, né? Você tem duas exponenciais de mesma base, uma igual a outra. Exponencial de base 6, assim como a de qualquer outra base, né? Base maior que zero, diferente de 1. Não pode repetir valores, então
Se 6 elevado a menos x é 6 ao quadrado, é porque o menos x é igual a 2, ou seja, o x é igual a menos 2. Ou seja, o log de 36 na base 1/6 é igual a menos 2. Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos para mais um aqui. Sim. Vamos tentar agora calcular o logaritmo de 16, aliás, logaritmo de 16 na base raiz quinta de 2. E aí, pessoal, conseguiram? Alguém achou a resposta? X igual a 20? X igual a 20. Isso mesmo. Mais alguém achou esse valor, pessoal? Sim. Isso. A ideia aqui é repetir o processo, né, que já tínhamos feito antes. Olha. Então, a gente chama isso aqui de x, usa a definição. Então, raiz quinta de 2 elevado a x precisa ser igual a 16. Que a gente já tem toda a dica possível, né, de que é melhor escrever em base 2, né? Lembrar que a raiz quinta de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/5. O 16 é 2 a quarta. Aqui eu conservo a base, multiplico os expoentes, né? Então vai dar 2 elevado a 1/5 de x, ou seja, 2 elevado a x sobre 5. A exponencial de base 2 é injetiva, então não resta outra opção a não ser o x sobre 5 ser 4. Multiplicando cruzado, o x precisa ser 20. Então log 16 é igual a 20, porque 5 raiz de 2 elevado a 20 é igual a 16. Tá certo? Basicamente isso que a gente tem que fazer, tá? Bom, pode aparecer também algum exemplo em que a gente tem que resolver uma equação logarítmica, a princípio equações mais simples, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha que resolver essa equação aqui. Logaritmo de x na base 16 é igual a menos meio. O que a gente tem que fazer, né? Basicamente, aplicar a definição. Se logaritmo de x na base 16 é menos meio, então isso significa que esse menos meio é o expoente que eu devo colocar o 16, né, na base 16, para o resultado ser x. Ou seja, o x tem que ser 16 elevado a menos meio,
que aí eu posso agir de várias formas, né? Todas equivalentes. Posso usar aqui o menos obriga a inversão da base e 1 meio a raiz quadrada, ou seja, isso é 1 sobre raiz de 16. Tirei a raiz porque o expoente é meio e inverti a raiz porque o expoente é negativo, ou seja, 1/4. Ou ainda, se a gente fatorar o 16, né, usar que o 16 é 4 ao quadrado, conservo a base, multiplico os expoentes e chego ao mesmo resultado, né? Então, aí a solução dessa equação seria 1/4, tá bom? Uma observação aqui, pessoal. Quando a gente escreve log de A na base B, a gente tem duas restrições a serem observadas, tá? O B, como eu já tinha falado, né, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. A base é sempre maior que 0 e sempre diferente de 1. E o A tem que ser positivo, tá? Então, eu não posso, não existe, por exemplo, logaritmo de menos 1 na base 3. Por que isso não existe? Porque eu não consigo achar nenhum número x tal que 3 elevado a x seja igual a menos 1. Se eu pego um número positivo e elevo a um expoente qualquer, nunca vai dar quantidade negativa, tá? Então, o logaritmando tem que ser estritamente positivo. Também não pode ser 0, né? 3 elevado a x nunca dá 0, por exemplo. E a base tem que ser positiva e diferente de 1. E para a gente encerrar a aula de hoje, pessoal, eu queria começar a tratar de algumas das várias propriedades que os logaritmos têm. A gente vai, inclusive, amanhã continuar falando desse tema das propriedades do logaritmo. Primeira propriedade é logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Vamos sempre fixar, tá, pessoal, que a base é uma base admissível, ou seja, positiva, diferente de 1. Eu nunca vou trabalhar com base 0, nem base negativa, nem base 1, tá? Nem para exponencial, nem para o logaritmo. Então, toda vez que eu estiver tratando de um log, numa certa base, essa base é maior que 0, diferente de 1. Por que o log de 1 em qualquer base é 0? Porque se a gente fizer a continha, log de 1 na base B igual a x. Mesmo sem saber quem é a base x, a base B, pessoal, só de aplicar a definição, né? A gente sabe que B elevado a x tem que ser igual a 1. Não é essa a definição? E 1 a gente sabe que é a mesma coisa que B elevado a 0. Como há injetividade, corto a base B e concluo que o x é igual a 0, ou seja, o log de 1 em qualquer base B é 0. Tá? Vou virar a folha um pouquinho para cá para aparecer na tela para vocês. Aí. Então, log de 1 em qualquer base é 0. Segunda propriedade. O logaritmo de B na própria base B é 1. Bem simples de enxergar isso, né? Por que o log de B na base B é 1? Porque B elevado a 1 é igual a B. Pois B elevado a 1 é igual a B. Então, log de B na base B é 1. Tá certo? Ou seja, vou calcular o log de 3 na base 3, dá 1. Vou calcular o log de π na base π, dá 1 também. Tá? E aqui em cima, se eu calcular o log de 1 na base, sei lá, 2021, dá 0. Tá? Só para ficar com um exemplo ali da primeira propriedade. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Terceira propriedade, logaritmo de b elevado a x na base b. Quanto que vocês acham que vai dar isso, pessoal? Logaritmo de b elevado a x na base b.
Vamos usar a definição aqui, ó. Eu não vou usar x, porque já aparecia um x ali, tá? Então, vou colocar uma outra letra qualquer aqui. Vamos imaginar que seja y, o resultado. Isso significa o quê? Que b elevado a y é igual a b elevado a x. Bom, mas se b elevado a y é igual a b elevado a x, e lembrando que a exponencial não repete valores, né? Isso obriga o y a ser o x. Ou seja, log de b elevado a x na base b é x. Por quê, pessoal? Porque o log, ele simplesmente identifica qual é o expoente, né? Então, quando eu estou calculando, por exemplo, log de 3 elevado a 1000 na base 3, o que é que eu estou perguntando aqui, ó? Qual é o expoente que eu devo colocar na base 3 para que o resultado dê 3 elevado a 1000? Né? Isso é um número y tal que 3 elevado a y seja igual a 3 elevado a 1000. Para 3 elevado a y ser igual a 3 elevado a 1000, só se o y for 1000. Então, o log de 3 elevado a 1000 na base 3, com certeza é 1000. Assim como o log de π elevado a 17 na base π é igual a 17. O log de 2 elevado a menos 4 na base 2 é igual a menos 4. E assim sucessivamente, tá certo? Então, eu calcular o log de uma certa potência de base B, o log na própria base B, é só pegar o expoente, tá? E a última propriedade de hoje, pessoal, que é se a gente for fazer B elevado a log de x na base B. Quanto que vai dar isso? Tipo, 3 elevado a log de 4 na base 3. Vou fazer aqui com o número primeiro. Chutei aqui números quaisquer, tá? Só para ter uma ideia. 3 elevado a log de 4 na base 3. Aliás, vamos colocar um número que dê para a gente calcular o 9, o log. Tipo, log de 9 na base 3. Log de 9 na base 3 não é 2? Porque 3 ao quadrado dá 9, então aqui é 3 ao quadrado que dá 9. Se eu for fazer 2 elevado ao logaritmo de 32 na base 2. O logaritmo de 32 na base 2 não é 5, porque 2 à quinta dá 32? Então, o resultado dá 32. Aqui, pessoal, de forma geral, o resultado vai dar x. Por quê? Que b elevado ao log de x na base b é igual a x. Então, olha só. Quem que é o log de x na base b? Log de x na base b não é um número y, tal que b elevado a y seja igual a x. Pronto. Então, eu quero, quando eu estou procurando o log de x na base b, eu estou procurando um número y tal que b elevado a y seja igual a x, né? Beleza, então vamos fazer a conta. B elevado a log de x na base b. Isso não é b elevado a y, mas b elevado a y é x. Então, b elevado a log de x na base b é o próprio x. Então, olha só, pessoal, juntando essa propriedade com a lá de cima, eu vou colocar as duas aqui, uma do lado da outra. Olha o que a gente viu. Log de b elevado a x na base b dá x. Essa é uma propriedade, a propriedade 3. E vou colocar a outra aqui do lado. B elevado a log de x na base b é igual a x. Essa é a propriedade 4. Tá? O que essas duas propriedades falam? Se a gente aplicar a exponencial de base b e depois calcular o log de base b, uma coisa desfaz a outra e volta a dar x. E aqui, se a gente fizer na outra ordem, ou seja, calcular o log na base b primeiro, e depois exponenciar pela base b, também dá x. Então, o log de base b e a exponencial de base b são inversas, uma desfaz o que a outra fez. Tá bom?
Toda vez que eu tenho os dois aplicados de forma consecutiva, né? Achei b elevado a x. Agora calculei o log na base b e vai dar x. Achei o log x na base b e usei a exponencial de base b, né? B elevado a esse log aqui, também vai dar x. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Passei 2 minutinhos aqui do término da aula, perdão. Tá tudo bem por aí, gente? Não, tá tranquilo. Essa matéria foi mais tranquila que a anterior. Que bom. Eu entendi. Que bom. Então, olha só, pessoal, retomando o que eu falei no início da aula, só para fechar, tá? Vamos tentar diminuir esse intervalo entre o tempo que a gente conversa aqui e o que vocês vão começar a pensar sobre o que foi conversado, tá? Então, tentem se programar para hoje, se possível, tendo um tempinho livre, corre lá, abre o GTMate, tá? O material está super bem escrito, ok? Vários dos exemplos que eu usei aqui ou são idênticos aos de lá ou são parecidos, então vocês vão lembrar da minha fala, tá? E vai auxiliá-los a estudar os outros exemplos. Lá tem mais exemplos, tá bom? Então, deem uma olhada nisso, tentem ler, tá? A gente já fez o que seria a primeira sessão, que está lá, que é sobre a definição do logaritmo, e uma parte da segunda, que trata de propriedades, tá? Amanhã a gente vai retomar isso e fechar essa segunda parte, tá bom? No mais, continuo à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença, pela participação. Boas aulas aí, pessoal. Tchauzinho, até mais. Tchau, Fred. Obrigada pela aula. Boa semana. Eu que agradeço, para vocês Fred, também. obrigado. Nada, pessoal. Até mais.